Queridos, paz de Cristo, essa é a nossa última aula da disciplina Psicologia Pastoral. Essa aula é adaptada para a turma do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade Teológica Sul-Fluminense, FATESP, Paulo Frade. Bom, nós falamos já sobre a definição de aconselhamento pastoral, né, sobre a psicologia pastoral e aconselhamento pastoral. Fizemos a distinção, né, entre a psicologia propriamente dita, aquela do consultório, e a psicologia pastoral, que é a área do pastor eclesiástico, né, cuja ferramenta, diferentemente do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, a ferramenta do pastor é a palavra de Deus e ele a utiliza fazendo o aconselhamento. Falamos sobre o Espírito Santo no aconselhamento, tivemos uma aula bastante produtiva, alguns debates bem interessantes, e falamos também, né, onde nós nos concentramos mais, na nossa última aula, falamos sobre o aconselhamento noutético, que é aquele que utiliza as palavras do Novo Testamento. Foi isso? E aí, a partir daí, começamos a falar sobre a pessoa do conselheiro, que é onde nós vamos nos concentrar hoje, sobre a pessoa do conselheiro e como proceder no aconselhamento pastoral, que também é tema do trabalho que vocês estão fazendo. Então, aqui, o aconselhamento noutético, que são as palavras utilizadas no Novo Testamento, as quais são admoestar, exortar, ensinar. Essas palavras, elas têm conotações no que diz respeito ao ensino enquanto disciplina. Deste modo, o aconselhamento ele está mais centrado no consulente, isto é, naquele que recebe o conselho, a palavra, do que propriamente no conselheiro, tá? É o caso aqui, ó. Em conjunção com o benefício ou a ajuda. Vamos ver essa parte em destaque aqui, ó. O propósito ou motivo subjacente à atividade noutética é que sempre se tem em mente que a correção verbal visa beneficiar o interessado, isto é, o consulente, aquele que está recebendo o conselho, aquele que está recebendo a palavra, e não aquele que dá o conselho. Nós temos essas referências aí, também em destaque, para a pesquisa. Vou ler apenas uma. Olha o que diz a primeira de Paulo aos Coríntios 4:14. Ele diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Esse texto aqui, paulino, ele reforça essa ideia do benefício do aconselhamento noutético, as palavras do Novo Testamento, as quais sejam aconselhar, admoestar, ensinar e encorajar, não no sentido de envergonhar, de repreender
ou punir, né? A disciplina enquanto punição. Pelo contrário, é uma admoestação, né? Tal como um pai faz para com o filho. Vamos adiante. Aqui seria um desdobramento daquilo que nós acabamos de analisar com aqueles termos, né? Do aconselhamento noutético. Fracasso e sucesso no aconselhamento. A parte aqui é assim, bastante interessante. Nós temos aí uma referência no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, do 18 ao 30, que fala sobre o jovem rico. Nós já conversamos, inclusive, em sala sobre esse texto. Vamos uma breve leitura. Quando o aconselhamento não... Pergunta, na verdade. Quando o aconselhamento não dá certo, os conselheiros devem primeiro perguntar: quem falhou? O conselheiro ou o consulente? Na referência de Lucas, narra-se um aconselhamento frustrado, mas é claro que por culpa do consulente, não do conselheiro, que era o próprio Cristo. O jovem rico e aristocrático falhou quando Jesus o confrontou nouteticamente, isto é, as palavras do Novo Testamento, e pôs o dedo na dolorosa mancha de sua vida. Cristo sugeriu-lhe a ação que evidencia a sinceridade do seu coração, do seu desejo de servir e amar a Deus. Porém, a reação do consulente demonstrou que seu apego aos mandamentos era superficial. A Bíblia diz que ele se retirou triste, porque possuía muitos bens. O fracasso nesse caso, e da multidão que seguia a Cristo, e depois de acompanhá-lo, e depois deixou de acompanhá-lo, é fracasso da pessoa interessada. O exemplo do jovem rico é aquela máxima, né? Ele chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que te fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus cita, né, os mandamentos. Antes disso, ele perguntou: por que você me chamas bom? E o desdobramento dessa história é que ele não observa o conselho, né, de Jesus de vender o que tinha e dar tudo aos pobres, né, e dar a quem precisasse, e depois seguir a Jesus. Claramente o seu interesse não era esse. A didática de Jesus foi perfeita, mas os resultados não foi aparentemente alcançado, né? Às vezes você tem uma proposta, não significa dizer que você será bem-sucedido, porque nem sempre depende somente de você, depende do outro lado também. A lição que se tira daqui é que você precisa fazer o que tem que ser feito, né? E não depende somente de você, depende do outro lado também. De qualquer forma, a nossa ferramenta, a ferramenta principal, precípua do conselheiro cristão é a palavra de Deus e o aconselhamento noutético. Você ensina, você admoesta, você exorta, você disciplina, sempre com o objetivo didático, de dar ensinamento. As razões do fracasso no aconselhamento, às vezes os conselheiros ficam tomados de demasiada simpatia pelas queixas e escusas do consulente,
Quando um deles conta uma história digna de dó, o conselheiro é tentado achar que de fato se trata de algo especial. Se o conselheiro acaba concordando que, sob aquelas circunstâncias, o conselheiro não era responsável por suas ações, fica bem pouca coisa para que se possa ainda fazer. Os conselheiros erram quando se deixam levar por excessas simpatias pelas escusas e não responsabilizam os clientes por seu comportamento, embora não errem quando se enchem de verdadeira simpatia por eles. É que nós já falamos sobre o problema do pecado, né? Do pecado original, inclusive. De que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. E o que é o pecado original, se não o próprio egoísmo que está no homem, né? Desde pequenininhos, desde a sua tenra idade, se percebe esse egoísmo nas crianças, fruto do pecado original. Então, o erro do, né, do conselheiro, o fracasso, às vezes no aconselhamento, é não considerar a culpa, né, daquele que recebe o aconselhamento, é tratá-lo como vítima. O Evangelho não tem essa proposta de vitimismo, de tratar o indivíduo enquanto vítima de uma realidade. Pelo contrário, é a pergunta, são as perguntas retóricas do Tiago na sua carta. Ele fala que ele começa fazendo perguntas, né? De onde vêm as contendas, né, que há no meio de vós? E de onde procedem as guerras? Não estão nos seus próprios membros, né, das suas próprias buscas, cobiças, anseios e vontades? Então, tudo isso está no homem. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai dele, né? Todas essas coisas estão no homem. Isso é fruto do pecado original. Bom, para a gente prosseguir e caminhar para o final, essa parte que é importantíssima também sobre a pessoa do conselheiro, né? E é isso que nós acabamos de dizer, que às vezes não é bem sucedido por conta de não considerar o outro lado, né? Você depende do outro lado em te dar o feedback, te dar uma resposta. Você pode errar também quando você não considera a culpa do aconselhado. Você vem com aconselhamento noutético, né? Com as palavras do Novo Testamento, como disse Paulo aos Coríntios 4:14, 1 Coríntios 4:14, que ele não vem com palavras para envergonhar, mas para admoestar, tal como se admoesta um filho. No seu ministério de aconselhamento, o pastor encontrará vários tipos de egos em seus aconselhandos, com os quais precisa ser capaz de lidar. O ego desagradado, o ego embaraçado, o ego hostil, o ego desconfiado, o ego ambicioso, o ego dependente, o ego desesperado, o ego apático, o ego rejeitado, dentre outros. Se ele não consegue reconhecer qualquer dentre desses egos dentro da sua própria personalidade, não será capaz, obviamente, de perceber seus clientes e, consequentemente, não poderá ajudá-los de maneira eficaz. Então, a identificação desses tipos de ego aqui, né, que são traços de personalidade em cada pessoa, precisa primeiramente ser identificado pelo próprio, né, própria pessoa, próprio conselheiro em si mesmo, né, a fim de que você entenda o outro. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus, ele é um sumo sacerdote perfeito, porque ele intercede, né, pelos outros
conhecendo todas as dificuldades, tentado em todas as coisas, todavia com a grande diferença de qualquer ser humano, ele não teve pecado. A lição dessa página que é a pessoa do conselheiro é fazer o autoexame, tá? O egocentrismo é um grande perigo na função ministerial. Comunica ao aconselhamento um ar de profissionalismo que é inimigo número 1 das relações entre pastor e seu rebanho. Este tipo de atitude concentra a atenção no próprio pastor, que está mais interessado na sua própria posição do que na do povo que deveria servir. Alguns estão sempre apressados ou com um programa de trabalho muito sobrecarregado, de tal modo que lhe é impossível estabelecer conexão no processo de aconselhamento. Ou monopoliza o tempo da entrevista, não dá oportunidade da pessoa para que relate seus problemas a serem tratados. Enfim, é o contrário daquilo que falamos anteriormente, que o aconselhamento ele está centrado no consulente, não no conselheiro. Desse modo, a necessidade de ouvir, né? Que é a grande lição, né? dessa disciplina. É você sempre ouvir, é você sempre saber, é você sempre ter empatia, é você sempre sentir o que acontece do outro lado, né? Considerando, né, os fracassos na vida do consulente, o seu papel de responsabilidade, a sua culpa, enfim, e com a palavra de exortação, de admoestação, todavia, retirando de si qualquer tipo de egocentrismo e de absolutismo. Bom, a gente caminha para a parte final. Do material que vocês têm em mãos, que ela termina falando sobre a pessoa do conselheiro, com proceder no aconselhamento pastoral, o aconselhamento e a empatia. Aqui, que nós acabamos de falar. Né, que é a ideia da compreensão, né? A empatia tem essa marca da compreensão. Aconselhamento e também o respeito. Uma das razões porque muitos não procuram aconselhar-se é o medo de perder o respeito, tanto do próprio pastor quanto de outros que têm conhecimento de que o aconselhamento está sendo efetuado. Ou seja, se essa primeira parte aqui há uma necessidade de ter a empatia, a compreensão, né, nessa relação entre o conselheiro e o aconselhado, há também de fundamental importância o respeito, né? Considerando o valor, né, que a pessoa tem, o valor da pessoa humana, né? O sigilo, né? Não é olhando por grau socioeconômico, sociocultural, né? É valorizar o humano com empatia,
com respeito, com aceitação, né? A ideia de aceitação está relacionada com também a atitude de respeito. A aceitação tem a ver com o que a pessoa diz, tanto como com o que ela é. O conselheiro precisa aceitar o que ouve como válido, no quadro subjetivo de referência do aconselhando. Evidenciar qualquer sinal de suspeita ou dúvida, provavelmente resultará em um retardamento e possivelmente um colapso no processo. Então, quando há uma distorção, falta empatia, falta respeito, falta a aceitação, pode haver um colapso, pode haver um, um desentrosamento. E aí vem a falta de confiança também. Bom, a gente termina essa primeira parte dessa última aula, para que ela não fique também muito alongada, e a gente volta a conversar.